Sejam bem-vindas, um excelente dia. Fiquei observando por que é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E depois de algum tempo analisando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu. Analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade. Bom dia, bom dia. Fiz essa observação, achei Davi homem segundo o meu coração. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrar, receber. Bom dia, Gisele. Mais uma vez aqui, né, para compartilhar a mensagem de Deus, para iniciar o nosso dia com toda essa energia. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem. Aguardar aqui Vamos lá? nossa querida Isadora. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso devocional, capítulos 37 e 38 de Êxodo. Chegamos aí, né, ao finalzinho desse livro, onde a gente tirou grandes lições, né, como está sendo incrível essa meditação com vocês, com cada um aqui, com essa troca. Que delícia, né? E vamos fazer essa oração, né, de consagrar esse momento, cada aprendizado. Você quer que eu faça? Você quer fazer? Pode falar. Fique à vontade. Querido Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse dia, pela dádiva da vida, de saúde, a vida de cada uma de nós aqui, da nossa família representada aqui por nós. Abençoa, Senhor, infinitamente, poderosamente, multiplica as bênçãos em todas as áreas da nossa vida, pois estamos aqui com o coração aberto, disponível a aprender cada lição e praticar na nossa vida, transmitir ao nosso próximo. Querido Deus, obrigado por nos capacitar poderosamente, por nos colocar nesse propósito, né, de aprender e de executar. Nos concede a tua sabedoria, Deus, pois somente em ti podemos todas as coisas. Nós te agradecemos e consagramos tudo, Pai, o que somos, o que fazemos e o que temos em tuas mãos. A nossa confiança está em ti, ela vem de ti, Pai. Gratidão por tudo e assim sempre seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom Amém. dia, doce infância, Gisele, já está aqui. E hoje no capítulo 37, né, que a gente, mais uma vez, a gente vê, eu creio que assim, nós aqui como pedagogas também a gente vê isso, né, que a repetição, ela é a mãe do aprendizado. E lá nos capítulos anteriores a gente viu, né, quando Deus determinou como seria cada item do tabernáculo. E no capítulo 37 e 38 ele vai falar exatamente. Então, assim, a diferença é, nos capítulos anteriores ele falou como seria. E aqui no 37 a gente já vê, então lá ele falou como seria, aqui a gente já vê o fazer. Né? Então, como fazer, e aqui é o próprio fazer. Então, assim, a gente tem uma grande lição, né? Quando a gente ouve só falar de Deus, é diferente de quando a gente está aqui na prática, a gente mesmo meditando e tirando as nossas próprias, né, entendimentos, a revelação vinda do Espírito Santo. E na prática tendo os resultados, não é isso? Isso. A obediência e o fazer. Exatamente. Então, ouvir falar é totalmente diferente do que você fazer e ir lá e praticar, né? Então, essa grande é uma das principais lições, né? Deus deu lá no falando disso detalhe por detalhe, e aqui ele faz detalhe por detalhe no fazer. Então, o quanto é importante a gente estar disponível para agir, né? Para ter ação. E ele fala muito isso. Fala. E o agir dele, que cada material que foi doado, foi usado cada um no seu momento. É isso? Com toda a beleza e toda a segurança. Sim. E uma das mensagens principais, assim, que eu observo muito também, assim, quando Deus coloca
cada item ele diz especificamente o que deve ter na igreja, né? Porque cada símbolo, cada item tem uma representação. Nós falamos também, né, nos dias anteriores, que foi exatamente coincidiu nós falando mesmo, e aí hoje coincidiu que é exatamente essa repetição, né, no nosso dia também. Então a gente observou o que deve ter na igreja. Lá nos capítulos anteriores a gente viu que ele escolheu Bezaliel, né? Ele vocacionou o que deve ter na igreja. Pessoas vocacionadas, pessoas com corações disponíveis. Eis-me aqui, Senhor, me usa. Então a gente vê que precisa realmente de pessoas vocacionadas. E ele começa no versículo 1. E fez Bezaliel a arca de madeira de acácia. E Moisés colocou a mão, né, sobre Bezaliel e Eliabe, né? Colocou a mão e ele recebeu as habilidades, inteligência e sabedoria de Deus. Então é isso, a vocação ela é muito isso, né? Às vezes as pessoas dizem, nossa, mas eu não sei ler a palavra, eu não sei transmitir uma mensagem. Mas quando a gente se coloca disponível, é Deus que vai capacitar. É Deus que vai te dar a sabedoria, a habilidade de comunicar ou de louvar, o dom de cura, de profetizar a bênção na vida do próximo, de interpretação de sonhos. Então, as vocações, elas são. Aqui a gente vê que Bezaliel tinha o dom de produzir, né? Ele fez peças incríveis de ouro. Então, assim, é Deus que vai dar a capacidade conforme ele precisar que você vai usar. Muito lindo. É como a gente tem as nossas profissões e a gente, às vezes, fica com medo na hora que chega, naquele momento de você fazer a prática, assim, meu Deus, não me preparei, já está na hora. Aí, quando você começa a agir, quando você começa a praticar do nada, ou talvez tudo que a gente fez para trás, né, durante a profissão, você brilha naquela hora. Você até pode planejar, mas na hora sai, naturalmente. É como aqui no devocional, a gente Vai ser estuda, preparado. você fala realmente que está aqui, mas você fala natural. Você não é aquilo tudo que você quer É a dar, unção né? de Deus sobre as nossas vidas, né? Essa capacidade, né? E de vocacional. E Paulo, ele fala muito assim, as grandes pessoas, mas para receber a unção, receber o dom, preciso que alguém imponha as mãos, que alguém me revele qual é o meu dom, né? E Paulo, ele fala que foi vocacionado por Jesus, né? Quando ele estava no caminho de Damasco e ficou cego e tal. Então, é muito isso, né? As pessoas são escolhidas, é Deus que vai capacitando, preparando. Isa, bem-vinda, convidar aqui a Isadora. Então, a gente observa que precisa realmente ter na igreja vocacionados, presença de Deus, né? Que é essa. Bom dia, Isa. Bora lá trabalhar. Cumpriu o hino do Trabalhar para Senhor. Que linda, né, a mensagem? A gente aqui comentando, Isa, que é realmente a repetição que leva a aprendizado, né? Os itens do tabernáculo novamente aqui, detalhadamente. Então, Deus quer que a gente aprenda isso, porque Ele falou o que fazer e agora Ele está aqui falando realmente cada detalhe. E aqui o próprio Bezaliel que recebeu o dom, sabedoria e habilidades para fazer. Então, a gente já vê que aqui está fazendo, né? É muito isso, né? Quando Deus coloca um projeto, quando a gente tem um plano, a gente pensa, coloca no papel e aí vai para a execução. Então tem um processo. E assim, é interessante que como a gente precisa contar com os outros, né? Porque nem tudo que a gente quer, que a gente deseja, a gente consegue fazer só. Eu estava vendo, porque Bezalel fez não sei quanto, fez arca, fez candelabro, fez não sei o que lá. Eu digo, e a gente pensa, será que ele sozinho fez? Muito difícil ele ter feito sozinho, né? Sim. Ele, com certeza, com os dons que Deus lhe deu, ele passou para outras pessoas que começaram a seguir os seus ensinamentos, tudo que ele sabia, tudo que ele aprendeu com o Espírito Santo que colocou nele a sabedoria.
para que fizesse tudo do jeitinho que Deus quisesse, né? E essa cooperação, que com certeza ele conseguiu, foi que deu realmente oportunidade à conclusão de tudo isso, de toda essa obra, né? Maravilhosa. Até olhei umas fotos assim. É lindo, né? De trazer a realidade a esse projeto, né? Porque quando Deus falou anteriormente, ele mostrou a Moisés, ele deu aquela visão. E aqui eles trazem para a realidade. Então, preciso sim, né? A gente vê que nos capítulos anteriores, então depende, é um conjunto de pessoas. Aqui eles foram líderes do projeto, né? Ele tem o dom, ele recebeu a sabedoria, mas ele precisou ter paciência para ensinar para as outras pessoas. Né? Ele era o responsável, né? O líder daquela operação, mas ele precisou de provisão do ouro, da prata, da madeira. Então, pessoas traziam para eles e ele, né, só executava para trazer a realidade de todo aquele projeto. Então, aqui é muito, realmente, Como assim, a gente poderoso. aqui, né? Como a gente aqui, né? Uma pessoa ajudando a outra, uma pessoa dando uma força, nem que seja a pessoa que assiste na hora, a pessoa que assiste depois, a pessoa que estuda, a pessoa que sabe mais, a pessoa que sabe menos, uma dando apoio à Que outra, uma compartilha. fortalecendo. Hã? Bem-vinda, bem-vinda. Então, assim, já vamos compartilhar, enviar, né, convidar mais pessoas para... Realmente, é o que a gente estava falando até no início. Quando a gente fala, que ouve falar, é totalmente diferente de quando a gente está com a mão na massa, de quando a gente está executando, né? E fazendo, assim. Tem essa grande, assim, diferença. Deixa eu só um minutinho, quando ele falou que da arca, da construção da arca, eu abri a imagem, o tanto que como ele foi detalhista. Aí me veio uma reflexão. A gente também tem que fazer as coisas da gente com detalhes, né? Fazer com cuidado para depois não passar para o outro uma coisa assim que foi feita, elaborada de qualquer jeito. Então a gente tem que fazer as nossas coisas também com todo cuidado, porque se você for passar para o outro, tem que passar para o outro pelo menos 70% do correto. Eu sei que a gente não é perfeito, nós somos sujeitos à mudança, mas a gente tem que fazer tudo com detalhe, que é para... Eu achei lindo a arca, eu vi o desenho, toda a montagem. E a arca representa a presença de Deus, né? Então, assim, é o que fala, né? Que até para pegar, então não podia tocar na presença, tinha ali um cabo. Então, assim, a arca, ela representa a presença de Deus. Então, o que deve ter na igreja, no tabernáculo, né? Aqui ele fala os itens do tabernáculo. O que deve ter no tabernáculo? Pessoas vocacionadas, liderança, né, com essa competência, presença de Deus, essa é fundamental. E a gente vê aqui, no Êxodo, a gente aprendeu muito que ele é um espelho do que vai haver no Novo Testamento. Então, assim, tem essa grande diferenciação depois que o véu foi rasgado. Nesse momento aqui, era totalmente diferenciada a presença de Deus, como a gente tem hoje de livre acesso. Então, aqui, lá no monte, a gente observa, também nos próximos livros, a gente vai ver muito isso, essa questão da diferenciação. Havia um patamar de diferenciação, de intimidade com Deus, dessa presença de Deus. Você observa que Moisés subia ao monte. Os sacerdotes, eles só iam até o meio do monte, né? Moisés chegava em determinado local e dizia, esperem aqui que eu, com a presença de Deus, ele subia. E o povo nem deveria chegar tão perto do monte. Então, há um grau de separação, né? Desse nível da intimidade, da presença de Deus. É poderoso, assim. E, assim, a gente falando em Velho e Novo Testamento, eu fiquei bem... Eu estava lendo e a gente vê muito a respeito do material usado. Ouro é ouro, prata é prata, mas e a madeira, né? A madeira, ele sempre falava que a madeira da acácia. Aí, o que eu fui pesquisar? Na verdade, para o trabalho, a madeira da acácia ela é extremamente durável, super resistente e naturalmente rica em resinas, fácil de trabalhar e flexível. Então, ela pode ser usada de várias formas. Então, para umas pessoas que estavam no meio do deserto, que tinham que trabalhar com aquilo ali e carregar, porque tudo isso, e não era uma coisa montada, não era uma coisa fixa, era uma coisa montável, né? Isso. Por que tinha argolas
para colocar um pauzinho ali e poder carregar. Então, assim, era uma madeira que ela não ia se estragar de um momento para outro, tanto que a duração foi enorme. Então, assim, como tudo é pensado, era uma madeira nativa daquele local, né? E mais bonito ainda foi uma pesquisa que eu fui fazer que ela faz um comparativo da árvore da acácia com o homem. Ele diz que a acácia é uma árvore de cálice bastante duro, retorcido e cheia de espinhos, e que ela simboliza o homem antes de Deus, de ter Deus. Aquela madeira dura, espinhosa, tortuosa e retorcida representa o homem antes de ter Jesus, antes de conhecer, né, o amor. Então, assim, como era realmente a natureza humana, até daquelas pessoas que seguiam a Deus, porque até o próprio Deus tinha uma outra relação, que aí vem onde Laís falou, né? Nessa diferença, nessas punições, se tocasse morria, né? Como essa relação de Deus com o homem era diferente antes de Jesus Cristo, Que né? analogia linda, Isa. E é isso mesmo. E aqui nos capítulos a gente vê quanto Deus fala isso. O homem de dura cerviz, né? Então, assim, essa resistência a obedecer, a acreditar, como você fala, e que analogia, Deus não faz nada por acaso, assim, né? Tudo tem um porquê. Eu não tinha estudado sobre isso, é uma analogia, uma percepção muito válida você trazer isso pra gente, porque clarifica tanto, né? Olha a comparação, né? E o homem, ele tem isso mesmo, essa resistência de querer e estar a todo custo fazer com seu próprio esforço, às vezes não acreditar. Por isso que Deus, aqui observando esse povo de dura cerviz no deserto, estabeleceu tanta lei. Por quê? Se eles fossem flexíveis, seguissem os princípios, não ia precisar de tantas leis, né? E tanta lei e tanta desobediência, né? Porque mal Moisés subiu para falar com Deus lá, avisou, eles já fizeram um bezerro. E eu fiquei passada, porque foi Arão que fez, minha gente. Arão que foi Eles né? estavam ali na liderança e o povo, você sabe, né? Que o povo, a maioria, quando se une, então, assim, a gente é muito uma percepção. Imagina você numa liderança ali, 600 mil homens lhe pressionando, imagina, Isa. E aí você vê aquele bem, temor, né? Aí vem também a grande Ele diferença. mostra muita resistência, né? A grande diferença entre, até no caso Arão e Moisés. Sim. Né? Porque Moisés sim. liderava todos eles. Inclusive, quando ele voltou, ele conseguiu que os próprios levitas matassem os seus próprios filhos, esposa, marido, pai, né? E que se rebelaram. Então, assim, como é importante uma liderança. E outra coisa que você observa que Moisés houve toda uma preparação de liderança, né? Moisés se capacitou, ele foi treinado como um egípcio, como um líder egípcio, né? Ele foi um dos melhores arquitetos, então ele houve muito essa preparação. A liderança, ela exige uma capacitação, né? Uma capacitação de tanto conhecimento humano, de sabedoria divina, né? Então, há muitas essas instruções. E a gente vê que nesse aspecto o Arão foi falho, né? Nessa liderança, nesse momento que ele cedeu à vontade do povo. Oi, Dona Neuzinha, seja bem-vinda. Que bom ter aqui sua participação com a gente. E nós estamos falando aqui do capítulo 37 hoje, o que deve ter no tabernáculo, né? O que deve ter na igreja. Então a gente vê isso, que é pessoas vocacionadas, a presença de Deus, e em cada que ele vai fazer, tem essa representatividade, né? E a presença de Deus, a mesa, né? Ele fez a mesa de madeira de acácia, de 2 corvos, seu comprimento, a sua largura e o corvo, né? E aqui ele fala todas as medidas. E o que representa aqui os pães, né? A presença, a mesa da presença é exatamente a provisão. É reconhecer Deus como nosso provedor. Ele conhece todas as nossas necessidades, ele nos dá o sustento, ele provê, né, tudo que a gente precisa. E a mesa também representa uma intimidade, né? Na nossa casa, né? Até hoje a mesa representa ali aquele momento de intimidade,
Antigamente também só se sentava à mesa, né, das pessoas quem tinha intimidade para comer juntos. Até hoje há pessoas, né, que dizem assim, ah, senta aí, não, tá com vergonha de mexer a orelha e tal, de comer. Porque esse ato de comer, de servir na frente do outro, ele é uma intimidade, é um ato de intimidade. A observação é que são poucos os que fazem. Aqui na minha família, às vezes, a gente também faz. Quando a gente consegue reunir pelo menos 30%, porque são muitos, né? Muitos filhos. E a gente, de repente, aquele que a gente menos espera, pede para fazer uma oração. E a gente que não está preparada, a gente começa e, de repente, a gente fala a oração naturalmente. Porque você tendo o hábito de ler a Bíblia, você tem as palavras corretas. E aí a gente pede para o outro, continua, aí o outro continua, faz aquela ligação. Então, que há esse hábito de fazer uma oração, mesmo que seja pequena, antes de uma refeição, das refeições principais, é um hábito bom, né? Que te glorifica. Eu aprendi com a minha Bíblia esse hábito. Ela sempre, quando ia ali nas refeições, ela chegava assim quietinha e ficava, né? E aí, certa vez, menina curioso, e eu, pequena, uma vez, um certo dia, eu perguntei, porque ela só chegava, fazia assim, pezinha e sentava, sozinha, na intimidade dela, né? E aí eu cheguei e perguntei, Bisa, o que a senhora diz toda vez? Aí ela chegou, Deus é quem nos cria, nos dá o sustento, no céu a glória e na terra o alimento. Então, isso é importante, né? Cada vez que a gente vai beber, cada vez que a gente vai comer, né? Esse agradecer. É um reconhecimento, né? E o pão representa isso. Jesus, ele dividiu o pão, ele compartilhou entre os discípulos e disse, faça isso em memória de mim. E é de geração em geração. Aqui no capítulo de Êxodo, a gente vê que tem muitos detalhes que ele colocou de guardar um sábado, né? Que seja um dia para o descanso. E ele disse que se faça de geração em geração. Ou seja, perpetuamente. E a gente vê que hábitos que não mudaram. Né? Houve uma transformação com a vinda de Jesus, mas o hábito da presença ali à mesa, né? Os pães, que representa a presença de Deus, né? Há essa representação até hoje na igreja. Então, a importância realmente da igreja. Hoje se coloca, a igreja é minha casa, né? A igreja, eu vou fazer o culto na minha casa. A gente também aqui aprendeu a importância do tabernáculo, né? Do lugar santíssimo. Nossa casa é consagrada. O lugar santo de Deus, há essa egrégora, uma energia diferente, né? Normalmente não se faz no templo, no tabernáculo, que normalmente a gente faz em casa no dia a dia, né? Então há essa separação. Aqui na internet a gente faz esse culto, esse aprendizado, mas o tabernáculo, ele tem sua importância de geração em geração, não substitui, né? Até os dias de hoje. É um lugar de receber a unção, a gente vê aqui como, né, a mesa, lugar de intimidade, o candelabro, que é a fonte, né? Ele representa a fonte de toda a criação, que nos ilumina, né? Que já seria uma representação de Deus. O candelabro também, se procurar uma Maravilha. Um porquê, mas a coisa mais linda. Inclusive, há uma relação entre o candelabro e Jesus Cristo. E ele veio para iluminar, né, a nossa vida. E as flores, porque também eu vi muito a flor da amêndoa. Flor por que da amêndoa? Né? Por que da amêndoa? Aí, assim, na verdade, eu peguei aqui que há uma conexão entre Jesus e a amendoeira. Para muitos teólogos, em João 8,12, Jesus disse ser a luz do mundo. Há indicação de que ele está substituindo o próprio candelabro. Junte-se a isso o fato da amêndoa que adorna esse candelabro representar o nascimento virginal. Então, a beleza, a delicadeza da flor da amêndoa no candelabro, ela significa o nascimento virginal de Jesus Cristo, né? Dessa forma, tem uma clara conexão entre ambos. Mesmo esta planta não venha a ser citada explicitamente em nenhuma outra passagem do Novo Testamento. E aí, o que eu achei mais bonito é que a relação entre Jesus e a amêndoa se dá pelo fato da noz, da amêndoa, a parte mais saborosa do fruto está escondida por uma casca externa, sem muita importância aparente, tal como Jesus, que escondia sua divindade numa forma humana. Eu achei tão lindo. Gente,
Olha aí outro ponto. Hã? Outro ponto que a gente vai observar daqui para frente, eu acho que nós que estamos lendo, fazer umas pesquisinhas antes, como é lindo esses detalhes, não é só um detalhe. Aquele detalhe que ele colocou lá, a gente vê que aquela flor tem o quanto é importante ela estar ali. Então é o que, como é que a gente diz, Laís? Aquilo que a gente tem dentro da gente, você gosta de falar também, que aquele que está lá dentro guardado é o que nos faz brilhar. E aí, para você descobrir A aquilo ali, essência, você né? isso, Eu não sei vocês, mas eu amo amêndoa e todas essas nozes, né? E aí você vê como é que o que realmente vale é o que é a essência, né? O que realmente nos faz ver o valor de algo, no caso, aqui no caso de Jesus até, né? Sim. É a essência dele. Por que teve tanto problema, tanto barulho, tanta confusão com Jesus Cristo? Porque ele era um homem normal, assim como eu, como você, como qualquer pessoa, que dizia ser o Filho de Deus, que dizia ser o próprio Deus. Então, as pessoas olhavam para aquela casca simples, normal, comum, grosseira até, não sei, na verdade a gente não sabe a aparência de Jesus, né? Não era na forma humana, né? Ele estava na forma humana. Humano Mas e o que estava dentro, né? Então isso é muito o que acontece com a gente. Às vezes a gente nem fala tão bem, às vezes a gente nem realmente age da forma que a gente quer agir, mas a essência que a gente está trazendo com a gente, a vontade de estar cada vez mais próximo a Deus, de conhecer o que a gente precisa, de limpar, de renovar o íntimo, é que realmente é o que faz a diferença, né? O que para Deus importa é a nossa essência. O que é que está acontecendo lá dentro? Porque assim, qual é a verdadeira intenção, né? Ele que sonda os nossos corações. Que lindo. exatamente. Então, assim, às vezes eu até entendo que a gente faça uma coisa ou outra que não está de acordo com o que a gente sente. Porque a gente é humano e a gente às vezes age por instinto e às vezes a gente faz até sem querer. Mas o que está dentro é o que é observado mesmo por Deus, é que é a essência que ele leva em consideração, né? Perfeita colocação, isso. Nada é o acaso. Cada detalhe, cada símbolo tem um grande significado, né? Que precioso você trazer realmente essa pesquisa, né? Da flor da amendoeira, da acácia, né? Que representa esse homem de dura cerviz. E a gente observa que deve ter no tabernáculo. Então a gente vê também o óleo da unção, que representa para consagrar, dar ali aqueles dons vocacionados e também a cura. Né? Essa cura dessa cerviz rígida, dessa casca, porque assim, quando Deus habita, ele vai moldando, ele vai permitindo uma evolução, né, Isa, assim, mais da nossa própria essência interior. O que a gente acreditava ser já não é. O quanto a gente está mudando, assim, nos moldando em colocar aqui a prática, todo esse ensinamento e fazer aquele esforço realmente executar no nosso dia a dia, porque exige, como você fala, nós somos humanos, nós temos nossas limitações, a gente quer fazer de um jeito e age muitas vezes de outro, mas Deus vai moldando, tirando essa ansiedade, a gente vai crer mais nele, vai edificar a nossa fé, e quando a gente crê, o que a gente faz? Descansa, confia, né? Confia. Espera. Muito, muito bom. É como a gente diz, ele é a fonte de toda a criação. É ele que provê todas as nossas necessidades. Ele sabe já do que a gente precisa antes de pedir. É verdade. Assim, essas duas pesquisinhas que eu fiz, elas ficaram na minha cabeça, né? Ontem. E eu não dormi direito, porque, na verdade, isso que você falou, que vem se repetindo, as formas, né, que Deus vai dizendo que é para fazer assim, assim. Então, o que é que eu teria mais a dizer quanto do que eu li, né? A não ser que Deus é um Deus de excelência, que faz tudo pensado, e a gente já falou, já foi dito.
E aquilo ficou na minha cabeça e eu não dormi direito. Eu, meu Deus, minha gente. Aí quando foi agora de manhã, faltavam uns minutinhos, minha gente. Eu até ouvi explicações e tal, mas nada assim. Mas uns minutinhos eu digo, enquanto Laís não abre, eu vou procurar aqui essas duas coisinhas que ficaram, não sei ouvi tanto. Madeira de acácia, flor de amêndoa. Quando eu procurei, eu disse, meu Deus, aí eu, meu Deus, me ajuda. Muito precioso, porque assim, traz um aprendizado tanto para você, e isso fica, né, para as meninas aqui, para todas nós, é uma grande contribuição, e isso vai ficar eternamente gravado, né, em nossos corações, essa simbologia. É o que a gente aprendeu, o que realmente faz sentido a gente ter, fazer o nosso melhor, né? Deus quer sempre o melhor, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E por que que ele quer tudo com excelência? Mesa de ouro, candelabro de ouro, nós que vamos ali estar vendo, sentindo, estar nesse lugar, né? Então ele quer o melhor lugar para os filhos, né? Esse lugar, o tabernáculo, é para que nós estejamos lá, para gerar uma intimidade com ele, para que a gente esteja lá para receber cura, né? Então, através de todos esses itens, ele prepara para os filhos, né? É essas coisas que a gente vai ver, sentir, a gente vai ter experiência, né? De provar daquele momento, né? A presença dos pães, de partilhar. A gente vê isso que o momento da Santa Ceia, da hóstia, que seja, é um grande momento de intimidade. Você vai comer ali na presença, na casa de Deus. Você vai, né? Quando a gente vai receber alguém na casa da gente, a gente já quer preparar um bom almoço, a gente quer ter algo para servir. Deus tem muito para nos servir. Quando a gente chega à casa dele, a gente deve sim levar algo, mas a gente recebe muito mais do que a gente leva, né? A gente recebe cura, a gente recebe bênção. É muito poderoso assim, entender o que realmente tem na igreja, como é importante a gente estar na casa de Deus, visitar, levar a nossa oferta, né? Nosso melhor. E esses utensílios, cada um desses que nós estamos comentando, a gente tem um respeito tão grande por cada um, e essa palavra faz com que a gente nos esclareça o porquê, tanto detalhes, o porquê esses utensílios estão lá. Porque é o lugar sagrado e ter esse respeito, né? Esse conhecimento é muito bom. Estou gostando muito. Maravilhoso. E eu quero só dizer uma coisinha. Disso que eu falei, que eu estava super nervosa, não sei o que eu ia falar. Aí eu pedi, meu Deus, me ajuda. Me dá uma orientação, né? E aí veio essas duas coisinhas. E como a gente pode contar com Deus, né? Então, isso foi uma pequena demonstração, uma pequena... É um testemunho, né? Não, mas com certeza, né? Porque todas as vezes que eu venho altamente preocupada, porque eu não tenho uma vivência, tipo, Laís tinha uma avó, uma mãe, sei lá, que era evangélica, a senhora tinha tem uma vida católica. Eu nunca tive nenhuma nem outra, né? A minha família tem aqueles que são evangélicos, aqueles que são católicos, aqueles que são espíritas. Todo mundo crê muito em Deus. Minha mãe tem uma fé, minha mãe tem medo de nada. Mas ela nunca participou de nenhuma igreja, nunca teve nenhuma religião assim. Então, quando venho, eu venho com... Disponível, coração ensinável. É isso que Deus quer. Em Mateus diz assim, né, Isa? Pedi e dar-se-vos-á. Então, isso é um lindo testemunho de você. Você está disposta, você se coloca, eis-me aqui, Senhor. E ele vem e ele coloca a mensagem. Eu acho que é muito isso. A gente não deve ter medo, né? Tem pessoas que falam, ai, mas eu não vou falar. Eu acho tão assim, vocês vão lá e vão falar da palavra de Deus. Ela é para todos, gente, independente de religião. Deus acha lindo isso. Eu creio no meu coração. Porque ele vai nos dando palavra, nos dando aprendizado que fica para a nossa vida, é o que a gente vai ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos. A gente compartilha aqui com as colegas, então a gente não deve ter esse receio. A palavra de Deus é para todos os filhos, né? Então, assim, a gente tem que se desligar disso, né? Desse mito de que eu não posso vir falar da palavra de Deus porque eu não sou da igreja, porque eu nunca fiz isso. Mas é exatamente, chegou a hora de fazer. A gente está, assim, em tempo que quanto mais a gente se aproxima de Deus, é isso que Ele quer, né? A gente vai aprender, Ele vai nos capacitar,
Então não há porquê negar que, é como diz mesmo Paulo, Deus é que vai te dar aquela unção, a consagração. Né? A gente vê nas igrejas hoje quais são os vocacionados da igreja. Né? Muitas vezes a gente vê que há vocação somente por afinidade. Né? Quem vai lá tocar é o filho do pastor, é o cunhado, porque tem aquele grau de afinidade. Muitas vezes, claro, também é uma bênção, muitas vezes todos são vocacionados. Mas há aqueles que muitas vezes estão lá na igreja, que têm vontade de cantar e não são dadas oportunidades. Por quê? Porque fica um vínculo, né? A igreja, assim, a gente tem que ter muito essa concepção de que a igreja é para todos, é para dar oportunidade para todos. Porque muitas vezes aquele vínculo ali da família tem um filho que ele não quer estar lá no altar, não. Ele está lá por obrigação, porque o pai quer que ele esteja, porque a mãe quer que ele esteja. Ele não está com o coração totalmente aberto para aquilo, ele está mais por uma obrigação. É lindo quando todo mundo da família tem a mesma vocação, está em unidade. Mas cada um de nós temos a nossa individualidade, cada um de nós temos o nosso momento. Muitas vezes ele não está naquele momento e está lá no altar, né? Ele recebeu uma unção só por afinidade. Então, hoje a gente tem que se colocar muito. Eu quero aprender, eu estou disponível. Vamos falar. Quem quer ouvir, vamos falar da palavra de Deus, vamos aprender juntos e compartilhar. E como foi valioso, né, você trazer hoje a representação, essa analogia. Então, cada um de nós temos algo para contribuir. A gente aprende muito com as outras. É por isso que eu tô ainda, né? Graças a Deus por isso. E é isso mesmo, é juntas que a gente consegue. Então, aqui, para encerrar, né, o capítulo 37, a gente aprende isso. Que o que deve ter na igreja? Pessoas vocacionadas, a presença de Deus, o conhecimento, né, que Ele é o nosso provedor. É através de estar presente que a gente vai buscar e ter essa intimidade. Que Ele é a fonte, né, através do candelabro, que Ele é a fonte da criação. Ele é a luz do mundo, Ele é a própria verdade que direciona. E a cura, né? Através do azeite ali, a gente recebe unção, os donos de vocação. E a cura, né? Os sacerdotes, quando alguém está enfermo, né? Normalmente, isso é de geração em geração e por várias igrejas. Quando uma pessoa está ali enfermo, está nos últimos dias, a pessoa liga, chama o sacerdote, chama o presbítero para trazer aquele óleo e dar a bênção final, né? Ou a unção de cura, para orar pela cura, ou muitas vezes aquela despedida, né? Quando a pessoa sente que já está definhando ali, que já vai para outra morada. Então, a importância de tudo isso, né? A importância de pessoas vocacionadas na igreja. A importância de pessoas que estão na intimidade com Deus, cuidando da casa de Deus. Essa nunca deixa de ser. É algo precioso. Embora a gente faça o nosso culto em casa, embora a gente seja o templo de Deus, a importância da igreja, do templo, do tabernáculo, ela jamais vai deixar de ser. Né? Deus fala que é por gerações e gerações. Então, ele não colocou cada detalhe, cada item, cada utensílio, a flor de amendoeira. Não foi ao acaso. É para que a gente fixe isso na nossa mente, que a gente deve honrar a casa de Deus como santíssima. Parabéns. É isso mesmo. Mas é bom, né, a gente falar assim de Deus. O tempo vai passando, como é gostoso. A contribuição aqui da Gisele. Eu acredito que todos que estão nesse projeto fica com o coração na mão por falhar. É tanto respeito que sentimos e muito temor. E sem dúvida, é exatamente, a gente se dispõe, a gente tem o nosso desejo maior é aprender, né? Eu acho que antes mais de compartilhar e a gente aprender e aplicar na nossa vida. Quando a gente se coloca aqui, quando a gente se expõe, a gente tem muito desejo de cumprir e praticar isso na nossa vida. É como Gisele fala mesmo, é com muito temor e com muito respeito. E a gente vai falhar, nós somos humanos, muitas vezes a gente pode trocar alguma palavra, trocar algum nome, né? Quando acontece. Mas Deus que sonda a intenção, a nossa essência. E a gente pode confundir. Da casca da amêndoa, que ela fica por fora, e a sua essência, né? Às vezes você está ali, você quer participar, passar o lado bom, mas você não consegue abrir. Então, você está ali, eu estou ali no meio de tanta gente, eu podia oferecer tanta coisa, mas aquela casca te impede. Então, a partir do momento que você conhece, não precisa nem conhecer tudo, mas conhecer um pouco da história de Deus, Maria, meu coração está mais leve.
vai Eu nunca vi curando, né? tanto. É a cura, é a restauração que vem através dele. É essa unção que a gente vai recebendo, esse azeite, né? Eu me arrepio às vezes, até falei ontem, não sei por que eu falei que eu me arrepiei quando eu falei sobre isso aí. Mas não é um arrepio de medo, assim, porque é o como a gente está comentando aqui, é o sagrado, né? Não é você abrir o livro, ler e acabou, senão você entra na história. E isso passa tanta coisa boa pra gente. A gente passa para o outro. Aqui em casa, muitos deles, até a minha filha, que é um pouco assim, às vezes, de momento ou outro, ela está lá falando o que está lá na Bíblia. Disse, muito bem, continue lendo. Para Muito mim, bem, é é isso mesmo. tudo novidade. Para mim, eu nunca li a Bíblia. Na verdade, sempre tive até, sabe? Receita. Eu Para creio que mim, assim, né, Isa? Muitos de nós têm assim um receio, não é pela mensagem de Deus. O nosso problema muitas vezes é quando a gente ouve assim, vamos ler a Bíblia e vamos estudar a Bíblia. Não é com a palavra de Deus, o problema não é com Deus. Porque a Não. verdade, ela é perfeita, né, através de Deus. A mensagem que a gente quer colocar, ela é muito perfeita, ela é a verdade, é o caminho, é vida. Mas o que acontece muitas vezes é o mensageiro, né? A gente muitas vezes tem um repúdio com o mensageiro, com o religioso, às vezes com a forma que se coloca, né? Porque a gente sabe que a religião ela não salva, ela muitas vezes ela vem com muitas regras e Deus nos trouxe para a liberdade. Sabe? Aqui a gente vê que tem muitas leis por conta dessa dura serviço, mas a gente eu, lá não vive no tempo da lei, né? eu achava, assim, na verdade, eu tinha um verdadeiro, meio pavor mesmo, porque todas as pessoas que eu via que falavam muito da Bíblia, que andavam com a Bíblia debaixo, aquelas pessoas altamente radicais, que queriam forçar alguma coisa na sua vida. E para mim, a Bíblia era uma coisa que se eu começasse a ler, se eu ia ter que ter uma vida totalmente diferente da minha vida, assim, que eu tinha, que eu seria forçada a abrir mão de muita coisa e que aquilo seria tipo uma escravidão, entendeu? E assim, eu realmente Mas a religiosidade, sempre. ela traz essa escravidão, né? A gente observa que a religiosidade traz essa escravidão. Pessoas religiosas vivem uma escravidão de doutrinas. E aprendendo no natural, vivendo como a gente vê que é tão leve aplicar no nosso dia a dia, é tão natural, né? E a gente aprende a se libertar de religiosidades, né? Deus, a maior prova de amor de Deus conosco é o livre-arbítrio, Eu, é a eu liberdade. não sei, mas a nossa interpretação, a nossa, né? A minha nem tanto a minha, mas as nossas interpretações na Bíblia, com o que a gente vive hoje, eu acho que está fazendo muitas pessoas, abrir a mente de muitas pessoas, que não é tudo isso. Como você comparou aí, né, sobre a flor. Tem a casca, né, tem o espinho, e nós, seres humanos, somos assim. Nós temos o nosso lado, que é aquele lado grosseiro, aquele lado que é o espinhoso, aquele de não aceitação, e tem aquele lado que você vai aceitar, mas você tem que trabalhar isso. E tem que trabalhar suas mudanças. Eu estou em processo de mudança, Laís, ainda não estou pronta. Mas a gente Todos vai. nós. Isso aí a gente vai viver os Não, nossos 80 anos, 90 e vamos estar em evolução, né? eu ouvi uma coisa que diz assim, ainda bem que não está pronto, porque quando estiver pronto vai-se embora. Muito embora. Exatamente. É isso mesmo. A gente vai estar sempre em transformação. Sempre vai ter algo ali a ser melhor, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência de fazer o melhor que a gente pode hoje. Amanhã a gente faz melhor do que hoje, sem dúvida. Por quê? Estamos aperfeiçoando a cada dia. E quando eu disse eu não estou pronta, eu puxei mais para o meu particular, porque eu estava guardada dentro de uma é como se fosse lá no fundo, eu estava lá guardada e agora eu estou saindo. Tipo, Que bom, o Pedro. resplandecer, né, a glória, a sua essência de Deus aí. E no capítulo 38, ele fala exatamente a igreja e a vontade de Deus. Ele fala do altar para a apresentação da oferta queimada. Né? Então, assim, ele fala dos holocaustos. No livro que a gente vai, no próximo, vai falar bem mais, né, de como é esses holocaustos, né? A gente viu que ele pega um cordeiro e transfere, né, todo o pecado para o cordeiro, e aí a gente realmente confere isso, que o pecado
gera destruição, leva à morte. Então aqui é como se o cordeiro fosse uma representação de transmitir todo aquele pecado e ele vem à morte, né? Ou seja, a morte de um inocente pelas nossas transgressões, por essa casca, por esses espinhos que a gente tem. Porque o povo é pecador, nós somos pecadores. Então a gente tem que conhecer isso. Então aqui o altar para os holocaustos era para representar isso. Queimar, para a gente se purificar e colocar realmente a Deus e buscar essa aproximação. E como que era essa aproximação? Eles entregavam o cordeiro para o sacerdote, colocava ali a mão e o sacerdote que iria lá fazer aquele sacrifício. Né? Hoje, nós mesmos fazemos esse sacrifício. Né? A oração, o nosso jejum, o sacrifício de muitas vezes ter que fechar a nossa boca para não falar coisas negativas. Esses são os nossos sacrifícios para purificar o nosso altar para Deus. Né? Nós vivemos diariamente, a gente deve fazer esse sacrifício de ser mais amorosa com o próximo, ser paciente. E esse sacrifício é difícil, viu? É sacrifício mesmo, porque, não, é sério, às vezes uma palavra que a gente fala, ela tem um poder de destruição tão grande, né? E é uma coisa que a gente falou. E segurar isso aí, trocar a palavra por uma que vai edificar, é muito complicado. Um trabalho de vigia muito forte. 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. Não vou citar nomes. Esse final de semana eu bloqueei uma pessoa. Uma frase que eu disse, a pessoa mudou totalmente o comportamento. 3 dias depois eu fui reconhecer que eu falei uma besteira e fiz consegui contornar o que eu... E a pessoa na mesma hora mudou o comportamento, brilhando. É isso mesmo, a nossa palavra, a língua, né, em Provérbios fala que a nossa boca, ela tem poder de bênção e de maldição. Então depende das circunstâncias que a gente está vivendo, do momento que a gente está passando. Muitas vezes a gente fala algo e nem percebeu, né? E há também muita questão da interpretação do outro. A gente fala que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende, né? Então, comunicação é o outro entender, uma comunicação perfeita é o outro entender exatamente o que eu falei. E é difícil. Eu falei para ajudar, eu fiz foi complicar. Então, mas às vezes o coração, né? Como fala, é a terra. Tem terra que ela vai estar boa para receber, tem terra que vai estar ali, vai secar, a raiz não vai prosperar. Então a gente tem que ter muito assim, o discernimento, sabedoria de Deus e para vigiar, ter nosso domínio próprio, né? E a gente aprende muito isso, que a gente deve buscar realmente essa santidade, né? Essa santificação de consagrar a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa, nossas palavras, porque a gente vive dias difíceis, né? A gente está vivendo dias desafiadores. Então, a verdade, o amor, ele vem através de uma pessoa, né? Que é Jesus. Então, quando a gente busca modelar ele, se assemelhar a ele, permite, Senhor, venha, eis-me aqui, usa conforme a tua vontade, usa a minha boca, dá o direcionamento, me concede a sabedoria, né, como Isa, para me falar o que deve, o que você quer que eu fale. Então é muito... Cordeiro universal, né? É. Foi o Cordeiro universal, que foi o último sacrifício necessário para a purificação de todos nós, né? Porque antigamente os cordeiros eram sacrificados por cada pessoa, ou de instante em instante, ou uma vez por semana. E depois do sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, isso aí não foi mais necessário. O nosso sacrifício é de nós por nós mesmos e pelos outros, mas é um sacrifício interno, né? Um sacrifício individual. Não tem que estar, ninguém mais morre, ninguém mais é sacrificado para limpar pecado das pessoas, porque Jesus Cristo já fez isso. Jesus trouxe uma renovação, né? Uma restauração. O plano de Deus sempre é perfeito para isso. Então nós, enquanto os filhos e filhas, a gente aprende muito isso, né? A honrar esses princípios, dar a importância da casa de Deus, ofertar, sabendo a importância de cada utensílio. Agora, como muda a nossa percepção, nossa visão de tudo isso, né? Para a gente levar para mais pessoas, então que a gente possa... quem assistiu aqui a live, compartilha com as pessoas, a gente já está aqui encerrando. Então, todos os dias a gente está aqui no Devocional para aprender uma com as outras, fazer essa troca, que é muito válida.
E Deus nos capacitando, Deus nos usando, com certeza Ele é conosco. E é muito bom, arde assim o nosso coração, a gente sente isso, né? Não é só falar, é sentir e viver a cada dia. Então, o que a gente possa realmente receber essa unção, assim como sejamos, né, Bezaliel e Eliabe, que a gente possa receber essa vocação, né, de Deus, porque ela vem, é um dom de Deus, é Ele que vai nos dar essa habilidade, sabedoria, para cumprirmos o nosso objetivo de ler todo o livro em 365 dias. Aí teve um fato muito importante que eu vou assim, só para fechar, é a questão do incenso, que também é muito importante, o cheiro aromático. E eu coloquei até quando a gente começou o louvor, falou de Davi, e Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E a gente fala que a questão do incenso, ele tinha que acender, né, pela manhã e à noite. E ela remete à questão da oração. E Davi, ele foi um homem muito segundo o coração de Deus, ele recebia, sim, ele tinha uma unção. E lá no Salmo 141, no versículo 2, ele fala: que minha oração seja como o incenso perante tua presença, a oferta das minhas mãos, como a oferta da tarde. Então ele fala que a oração seja como um incenso. E o incenso, né, na igreja, o aromático, ele representa, você chega, tem aquela paz, né, aquele cheiro agradável. E o que é o cheiro agradável? Né? Que a minha oração suba como um cheiro agradável para Deus. E Apocalipse tem isso também, né? É Apocalipse também. E as orações dos santos sobem a Deus como incenso agradável. Perfeito, Isa. Então, a casa de Deus é o lugar que a gente vai para orar, né? Que o povo vai para. Então, quando a gente chega lá na igreja, começa aqueles louvores que a gente não sintoniza perfeitamente numa energia muito rápido nessa intimidade, nessa ligação. Então, a importância da oração, que a gente tenha esse hábito mesmo. Ao acordar, seja o nosso primeiro hábito do dia. Ao entardecer, ao dormir, que seja a nossa última ação, né? Oração. Falar, gerar intimidade, buscar essa intimidade com Deus, porque é ela que nos aperfeiçoa, que faz evoluir, que nos transforma, que nos dá essa capacidade, assim, de... Nos torna mais leves os nossos pecados também. Sim, mas agora eu estou saindo, vamos supor, eu entrei aqui com 10 quilos, estou saindo com 8 quilos. Dessa leveza. Quem quer fazer a oração final para a gente concluir? Gratidão por cada uma de vocês presentes, que o dia seja de bênçãos multiplicadas, porque elas nós já temos, né? Bênção de vida e saúde. Oi, meu bebê acordou. Quer fazer uma oração, Isa? Para a gente encerrar? Vamos lá. Aqui estamos, Senhor, na tua presença, para te agradecer por mais essa oportunidade de conhecermos a tua palavra e de passarmos o nosso entendimento para todas as pessoas que buscam a ti, Senhor. Que o nosso dia que começou abençoado termine ainda mais abençoado e que possamos permanecer nesse propósito por muitos e muitos anos ainda, porque sempre haverá o que conhecer da tua palavra, do teu amor e da tua presença em nossas vidas. Agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, gratidão. Desculpa aqui o baby, mas é assim mesmo, né? Vídeo de mãe, a gente, mas foi incrível, gente. Quanto aprendizado, tá? Ótimo. Obrigada. Um excelente dia. Tchau.